dicas para se posicionar, dica para você falar em público, dica para você quebrar o gelo. Nada disso vai resolver coisa alguma se você não encarar de fato o problema que está lá na base, lá na raiz. Olá, eu sou Ciro Pimentel, comunicador, ex-tímido, ex-glossofóbico, aquele que tem medo de falar em público. Eu, desde criança, tinha um pavor de me apresentar, pavor de falar em público, e consegui trabalhar isso ao longo da minha vida e desenvolvi habilidades e ferramentas que me transformaram num comunicador. Hoje, com mais de 30 anos de experiência no rádio, já formei centenas de pessoas através da comunicação, apresentei milhares e milhares de horas de programas de rádio e hoje eu quero te dizer a real da real, sem firulas, num vídeo praticamente sem edição, o porquê você ainda não consegue falar em público, mesmo depois de ter feito cursos de oratória, já ouviu diversos palestrantes, já leu vários livros e mesmo assim você continua travado na sua comunicação. Você não consegue simplesmente falar em público, apresentar muito bem, com segurança, mesmo aprendendo todas aquelas técnicas. Muitas dicas que são passadas na internet são muito boas, a maioria é muito boa. São pessoas profissionais, assim como eu, que querem de fato ajudar as pessoas a mudar o seu estado inicial e transformar sua comunicação. Mas muitos não estão nem aí. Na verdade, não tem nem experiência de comunicação e nem experiência anterior a ter medo. São pessoas que nem sequer tinham vergonha de falar em público, que sempre foram soltas, livres. E aí, jovens ainda resolvem dar dicas, dizendo a solução definitiva para um problema que é muito maior do que se imagina. Antes de qualquer coisa, é importante se definir que falar em público é uma habilidade que tem capacidade de aprender. Qualquer pessoa pode aprender. Mas para perder esse medo de falar em público, perder esse medo de se apresentar, precisa primeiramente entender por que esse medo existe. E isso não é a oratória, não é o curso de comunicação, não é um curso de oratória que vai resolver se você tem pânico de falar em público. Isso, primeiramente, vai passar por uma terapia, por um psicólogo, por um profissional da área que vai tentar entender lá na sua infância, lá na sua base, o que foi que aconteceu, quais foram os fatores que levaram você, criança comunicativa, a se tornar adulto calado. Então, antes de aprender oratória, antes de aprender técnicas de comunicação, ferramentas disso, ferramentas daquilo, se você tem pânico, precisa primeiro resolver lá aquela criança, lá no passado, que provavelmente você foi uma criança que não teve espaço para se comunicar, foi uma criança que foi muito julgada pelos seus pais, ou dentro do ambiente escolar você não tinha o espaço necessário para se comunicar. Quando ia falar, era sempre repreendida, sempre barrada, sempre travada. Diversos momentos da sua infância, adolescência, isso foi travando você. E eu digo isso porque esse foi o meu caso. Eu tive muitos problemas na infância, como criança, com meu pai, uma educação bastante rígida, onde eu não tinha liberdade para falar, eu não podia explicar nada, eu não podia justificar nada. Era sempre cala a boca, você não precisa falar, a criança não fala, fique quieto, está se metendo por quê, ninguém pediu sua opinião, sempre essa coisa. E na escola, a mesma coisa. Na escola, assim, ia falar, para de falar, você não para de conversar, menino, Ciro, você... Cirinho, que era Cirinho, ou Ciriaco. Ciriaco, para de falar, você só fala, fica conversando o tempo todo. O professor fazia isso, colegas faziam isso, você fala demais, você só fica falando, e neném, e aí você vai se travando. E quando chegou na minha adolescência, eu tive uma trava geral, a ponto de eu não me relacionar com meninas. Eu tinha dificuldade em dar um bom dia, em dar um oi, em iniciar um diálogo com as garotas da época. Muita dificuldade. Tanto que eu tive pouquíssimos relacionamentos. Então, porque simplesmente eu não iniciava a conversa. Eu tinha pavor de ser rejeitado. Olha aí a questão. Eu não cheguei a fazer terapia, mas eu fiz teatro, eu fiz várias outras coisas que fez com que eu fiz alguma terapia, na verdade, de relacionamento interpessoal, que me fez entender quais eram os travas lá do passado, para então eu começar a me abrir. E vou te falar, até hoje, às vezes ainda dá travada, e é perfeitamente normal. Se você não tem medo, em momento nenhum, você é o cara, você é o retado ou a retada, cuidado, você pode estar pisando em terreno minado.
A comunicação, ela é uma via de mão dupla, você precisa se comunicar, o nome é comunicação. As duas pessoas precisam tornar aquela ação em comum, aquele diálogo em comum. Se só você fala e você acha que você é um mega comunicador, muito provavelmente você só é um chato só, não é um bom comunicador. Então esse vídeo aqui é para dar essa real mesmo, assim, para você, às vezes, para algumas pessoas, vai estar jogando um banho de água fria, e não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que, para se comunicar bem, se você tem pavor de falar em público, o que é, inclusive, 73% da população brasileira, segundo estudos, tem pavor de falar em público. Quando eu falo pavor, são pessoas que têm diarreia, dores abdominais, tontura, suor frio, né, sudorese, as mãos começam a gelar, começam a tremer, as pernas não se param no lugar, gaguejam, travam, perdem a voz. São pessoas desse nível que eu estou falando. Isso é glossofobia. É o pavor de falar em público. Se você tem isso, se você quando pensa em estar num palco, você começa a se tremer, você começa a suar, seu coração começa a palpitar, você começa a ficar desesperado, ofegante, dor de barriga. Se você tem isso, não é oratória, não é cursinho, não é livro, não é palestrante, não é evento de comunicação que vai resolver esse problema. O que vai resolver esse problema é psicólogo, é terapeuta, é profissional de hipnose. São profissionais que vão entender o seu passado para colocar você nessa perspectiva de você resolver isso. E isso precisa passar primeiro por esses profissionais. De nada adianta você fazer um curso de oratória e não ter resolvido esse problema, porque para você falar bem, se comunicar bem, você primeiro precisa perder o medo de falar em público. Medo é uma coisa, o pavor é outra. O medo de falar em público é perfeitamente normal. Eu tenho medo de falar em público, dependendo da plateia, dependendo da audiência, mas é um medo que não me paralisa. É um medo que vai fazer eu me preparar melhor, é um medo que vai fazer eu medir as palavras de uma maneira melhor para falar. É um medo natural e que todos nós precisamos ter medo. Nós ter medo de altura é um medo natural, porque se você não tem medo de altura, você vai, é uma criança, não sabe o risco, você acaba se machucando. Ter medo de cobra, medo de fogo, medo de, sei lá, os medos normais da vida. Agora, ter pavor de falar em público, só de pensar já fica ofegante, aí é outra história. Aí você precisa de um tratamento psicológico, emocional, para resolver esse problema. E isso é o profissional, o terapeuta, o profissional da mente, psicólogo, psicoterapeuta, até hipnose, que vai conseguir resolver isso com você ou iniciar a resolução. Depois desse profissional, quando terminou esse profissional lá, que você acabou de fazer um tratamento para falar em público, está resolvido? Não, aí você vai fazer oratória. Você resolveu o medo, mas a técnica não é esse profissional que vai te ensinar. A técnica é o profissional de comunicação, é o profissional de oratória, é quem vai te ensinar as ferramentas, é quem vai te ensinar as técnicas de gesticulação, de postura corporal, de tom de voz. Tudo isso é outro profissional, é um processo de construção que é aprendizível, né? É possível se aprender, dá para se aprender, todo mundo pode aprender. E eu sou prova disso. Quando eu era jovem, já falei, eu tinha um pavor de falar em público. E foi com o tempo resolvendo isso. Hoje eu não tenho problema nenhum. Dá aquele medinho, aquele frio na barriga, ou dependendo da plateia, chega numa plateia para 5 mil, 10 mil pessoas, dá um frio da barriga. Às vezes até o frio vem para 5 pessoas, né? Dependendo de quem seja. Não é a quantidade, mas para quem você está falando. A gente tem um certo receio. Não é para quantas pessoas, mas para quem você está falando. E isso, para mim, é assim que eu encaro. Não é a quantidade de pessoas que está presente para me ouvir, mas sim para quem eu estou falando. Dito isso, para as ferramentas da comunicação, para você aprender a se comunicar, eu tenho como resolver. Eu tenho um curso chamado Ferramentas da Comunicação. O link desse curso está aqui, fixado no primeiro comentário. Você dá uma olhada, se te interessar, vê o plano, o cronograma, vê o que é que tem nesse curso, dá uma olhada nos vídeos, dá uma olhada nos depoimentos, nos vídeos que as pessoas falam que já passaram por esse curso. E se ele fizer sentido para você, se te interessar, faz lá, dá um voto de confiança, começa um curso. Você não gostar, em 7 dias você pode cancelar seu dinheiro de volta sem nenhuma pergunta. Você tem 7 dias para desistir. Olha só, o curso está lá. Você vai, se matricula, faz sua inscrição, começou. 7 dias depois, você achou que aquilo não se encaixou para você, que não gostou,
vai lá, bota lá, receber meu dinheiro de volta, cancelar e acabou, não tem pergunta, não tem questionamento, não tem nada. Seu dinheiro vai estar de volta tranquilamente. O curso Ferramentas da Comunicação vai ensinar justamente para aquelas pessoas que não têm pavor, mas têm medo. Ou nem medo tem, mas só que apesar de achar que se comunica bem, não se comunica. Porque ou fala demais, ou não tem uma linha de raciocínio clara, ou a gesticulação, né? Vai estar no palco na hora de falar, ou vai falar com alguém, tá lá, né? A mão no bolso, o microfone assim, tal. As técnicas, não sabe como é que usa o microfone, não sabe como é que se posiciona uma luz, não sabe como é que se posiciona para a câmera. Tem uma câmera aqui, tem outra câmera cá, qual é o time disso, não sabe como é que usa as mãos, né? Vai fazendo gestos que não podem, ou seja, os gestos que não são sincronizados com aquilo que você está dizendo. Tá? Então são coisas que a gente vai ensinar para você, os vícios de linguagem. Eu digo a gente porque sou eu e a Manuela, que é psicóloga organizacional e do trabalho, e eu que sou profissional de comunicação, além de biomédico, sou comunicador, jornalista, já fui diretor de rádio, treinei centenas de pessoas, e esse curso é todo para você, está preparadinho, você assiste no seu tempo, consegue fazer todas as aulas, tem atividades, tem exercícios. Enfim, agora que eu já fiz o pitch de vendas, vamos voltar aqui para o que a gente estava comentando. A comunicação, ela primeiramente precisa ser fluida. E a comunicação precisa ser entre duas pessoas. Se só eu falo, não é uma comunicação, é um monólogo. Então, se você precisa se comunicar, você precisa saber que tem o seu tempo de falar e o tempo do outro falar. E no tempo do outro falar, você precisa ouvir o que o outro está dizendo. Porque senão, você não ouviu, vai-se embora. Então, basicamente, para se comunicar bem, é só prestar atenção no outro. Agora, se você vai se comunicar, vai ter que esclarecer algo, vai fazer uma reunião, vai fazer uma palestra, vai dar uma entrevista, você precisa de técnicas. Técnicas que vão fazer a sua comunicação se tornar mais eficiente, mais poderosa. E essas técnicas você aprende no Ferramentas da Comunicação. E você conhece alguém que precisa ouvir isso, que precisa aprender sobre isso, manda esse vídeo para ela, compartilha, marca ela, deixa um comentário também. Se você já passou por isso, faça seu comentário, compartilhe o vídeo que você nos ajuda a levar essa comunicação, levar isso para mais pessoas e o YouTube também recomendar para outras pessoas. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau!